Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, assistam a este episódio até o fim. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Arsenal de drones do Irã, ameaças crescentes e capacidades letais. O mistério dos drones da OTAN, mão da Rússia ou coincidência? Chamado às armas da Polônia, resposta da OTAN aos avisos nucleares de Putin. Tópico número 1. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no uso de drones iranianos, que gradualmente se tornaram mais sofisticados e letais. Essa tendência é especialmente preocupante, pois inclui não apenas o Oriente Médio, onde Estados Unidos e Irã têm mantido relações tensas há muito tempo, mas também regiões distantes, como a Ucrânia. Relatos indicam uma colaboração entre Irã e Rússia no desenvolvimento de drones, com a Rússia produzindo supostamente milhares de drones com a ajuda iraniana. Um exemplo disso é o ataque com drones realizado pela Rússia em Odessa, no qual a maioria das armas aéreas utilizadas eram drones iranianos do modelo Shahed. Esse incidente destaca o aumento do papel dos drones no conflito de zona cinzenta entre Irã e Estados Unidos. A estratégia do Irã de testar e aprimorar seus sistemas de drones fornecendo-os às suas redes de procuração antes de entregá-los em larga escala para a Rússia durante o conflito na Ucrânia tem se mostrado eficaz. Drones iranianos também têm sido observados na América do Sul, África e Ásia Central, indicando uma presença em expansão além do Oriente Médio. Conforme a proliferação de drones iranianos continua, a ameaça que eles representam para as forças dos Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio e em outras regiões tende a aumentar. Para combater isso, os Estados Unidos e seus aliados devem considerar a interrupção do desenvolvimento de drones do Irã por meio de medidas como fornecer sistemas de defesa aérea para combater os drones iranianos em zonas de conflito, como a Ucrânia, e impor sanções mais eficazes tanto ao Irã quanto a seus parceiros envolvidos na produção e uso de drones. Tendências em ataques apoiados pelo Irã, Iraque e Síria. O aumento no uso e na proliferação de drones iranianos é evidente no conflito de zona cinzenta entre Irã e Estados Unidos no Iraque e na Síria. Após o ataque dos Estados Unidos em janeiro de 2020 que matou o comandante da Força Quds dos Guardas Revolucionários do Irã, Major-General Qassem Soleimani, os ataques com drones apoiados pelo Irã contra instalações diplomáticas e militares dos Estados Unidos nesses 2 países se intensificaram no início de 2021. Embora as forças dos Estados Unidos tenham conseguido combater a maioria desses ataques, eles se tornaram uma ferramenta importante para o Irã, permitindo que ele ataque os interesses dos Estados Unidos no Iraque e na Síria enquanto também apoia o conflito da Rússia na Ucrânia. Consequentemente, os Estados Unidos e seus aliados se encontram mantendo uma presença na região enquanto enfrentam limitações em sua capacidade de responder com medidas militares tradicionais. A crescente influência do Irã no Iraque e na Síria remonta à guerra Irã-Iraque, mas tem crescido significativamente desde o vácuo de poder no Iraque após a intervenção dos Estados Unidos em 2003. Por meio do envolvimento direto e do apoio a várias procurações, como a organização Badr e o Fatah Hezbollah, o Irã expandiu sua influência política e militar em Bagdá e na Síria, respectivamente. Essa expansão permitiu que o Irã estabelecesse um corredor terrestre e aéreo do Iraque ao Líbano, fortalecendo sua presença geopolítica no Oriente Médio. Grupos apoiados pelo Irã, como a Alvia Al-Wada al-Haq, têm operado em coordenação com procurações mais importantes, estendendo efetivamente a influência do Irã na região. Desde 2020, os ataques lançados por grupos apoiados pelo Irã, incluindo foguetes, drones, morteiros e dispositivos explosivos improvisados, aumentaram quase 4 vezes. Enquanto os foguetes eram a arma preferida no passado, os ataques com drones representaram uma parte significativa desses ataques desde 2021. Em 2021, os drones foram utilizados em aproximadamente 24% de todos os ataques apoiados pelo Irã, enquanto em 2022 representaram pelo menos 20%. Embora seja cedo para determinar um aumento significativo nos ataques com drones em 2023, relatórios iniciais sugerem que eles foram utilizados em quase 44% dos ataques. No entanto, é importante ressaltar que esses números são baseados em informações de fontes abertas, e dados mais abrangentes podem fornecer insights adicionais. Entre os locais alvo de ataques apoiados pelo Irã, o Iraque sofreu quase o dobro de ataques com drones contra instalações diplomáticas e militares dos Estados Unidos em comparação com a Síria.
Essa disparidade pode ser devida às informações limitadas disponíveis sobre áreas remotas da Síria. Fatores como relações bilaterais e a situação política prevalecente no Iraque também podem influenciar a frequência dos ataques. Por exemplo, os ataques aumentaram na primeira metade de 2022, quando o Iraque enfrentava turbulências políticas após as eleições parlamentares. Isso indica que o Irã pode ter considerado lançar ataques durante um período em que um aliado simpático não estava no poder em Bagdá. Além disso, a pressão crescente de Teherã sobre Washington e Bagdá em relação à crise cambial em curso no país pode ter influenciado o momento dos ataques. Proliferação de drones na rede de procurações do Irã. O Irã tem desenvolvido tecnologia de drones desde a década de 1980, impulsionado inicialmente pela necessidade de ganhar vantagem durante a guerra Irã-Iraque. Com o tempo, o Irã compartilhou essa tecnologia com suas várias redes de procuração. Ele exportou capacidades de drones, juntamente com foguetes e mísseis, para áreas onde anteriormente tinha transferido outros sistemas de armas. Por exemplo, há evidências de que o Irã transferiu tecnologia de produção de drones para os rebeldes Houthis no Iêmen, permitindo que eles produzissem seus próprios drones. Transferências semelhantes de tecnologia de drones ocorreram com o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Exportar conhecimento de produção dessa forma fornece ao Irã uma negação plausível sobre seu envolvimento, permitindo que suas redes de procuração aprimorem suas capacidades. Vários outros drones iranianos foram observados em países como Etiópia, Venezuela, Tajiquistão, Bolívia e Bielorrússia, aumentando ainda mais a proliferação desses sistemas. A contínua proliferação de drones iranianos levou ao aprimoramento deles, com maior tempo de voo e maior alcance, tornando-os mais letais. A proliferação de tecnologia e conhecimento de drones é facilitada pela rede dispersa de redes de procuração e parceiros não estatais apoiados pelo Irã, conhecida como Rede de Ameaças do Irã. Essas entidades, incluindo o Hezbollah, os Houthis e grupos apoiados pelo Irã na Palestina, Síria e Iraque, cooperam entre si com o Irã desde a década de 1980. Eles também desempenham um papel crítico na transferência e disseminação de tecnologia de drones. Por exemplo, relatos indicam que o Hezbollah ofereceu treinamento em drones às Brigadas Fatemiyou, uma milícia ligada à Guarda Revolucionária composta principalmente por combatentes afegãos, e ao Qatar Hezbollah no Iraque. Além disso, surgiram relatos sugerindo que o Hezbollah operava oficinas na Síria para a produção e reparo de drones e outras armas. Da mesma forma, o Hezbollah supostamente ofereceu treinamento em drones aos Houthis no Iêmen. Desafios no combate aos drones iraniano. A proliferação de drones iranianos no Oriente Médio e além apresenta desafios significativos para combatê-los. Os ataques recentes com drones demonstram a capacidade de agentes apoiados pelo Irã de lançar ataques através das fronteiras, o que levanta preocupações em relação tanto à letalidade quanto à identificação do ponto de origem. Por exemplo, um ataque à guarnição de Al-Tanf em agosto de 2022 foi supostamente lançado do local de Jufa al-Sakar, que também foi usado para ataques com drones contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O drone Samad 3 usado nesse ataque tem um alcance relatado de aproximadamente 1000 milhas e pode ser rastreado até os Houthis, que o receberam do Irã. Esse alcance abrange uma ampla extensão desde o Golfo de Omã até o Mar Mediterrâneo e até mesmo o Mar Cáspio e Istambul. Portanto, o cenário geopolítico apresenta desafios significativos para combater efetivamente os drones iranianos. Em conclusão, a crescente proliferação de drones iranianos e sua crescente sofisticação representam uma ameaça significativa não apenas para as forças dos Estados Unidos e seus aliados, mas também para regiões além do Oriente Médio. Esforços para interromper o desenvolvimento de drones do Irã, como fornecer sistemas de defesa e impor sanções específicas, são cruciais para enfrentar essa ameaça. Tópico número 2. O mistério dos drones da OTAN, mão da Rússia ou coincidência? A OTAN está atualmente investigando a origem dos destroços de drones encontrados na Romênia e declarou que não há informações que sugiram um ataque intencional da Rússia. O governo ucraniano relatou anteriormente que os drones detonaram durante um ataque russo a um porto no sudoeste da Ucrânia, que faz fronteira com a Romênia. No entanto, autoridades romenas deram sinais contraditórios quanto à possibilidade de seu território ter sido de fato alvo de um drone russo. O presidente romeno,
Klaus Ioannis, mencionou que o ataque foi verificado perto da fronteira, enquanto o ministro da Defesa, Endil Tilvar, confirmou a descoberta de partes de um drone no condado de Tulseia, ao leste. Após esse desenvolvimento, a Romênia informou seus aliados da OTAN sobre as descobertas. A OTAN expressou solidariedade à Romênia e continua monitorando de perto a situação, mantendo comunicação regular com o país. Durante sua visita à Ucrânia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também discutiu o incidente com a ministra das Relações Exteriores da Romênia, Luminița Odobescu, enfatizando a necessidade de cooperação adicional para garantir a segurança do espaço aéreo. Vale ressaltar que este incidente é a segunda ocorrência conhecida em que o conflito na Ucrânia transborda para um Estado membro da OTAN. O primeiro incidente envolveu um míssil atingindo uma fazenda na Polônia, resultando em vítimas. As autoridades polonesas determinaram que provavelmente foi um ato não intencional, possivelmente causado por defesas aéreas na Ucrânia vizinha. À medida que a investigação continua, é crucial abordar o assunto com uma perspectiva neutra. Com base nas informações disponíveis, não é possível tirar conclusões definitivas sobre a natureza intencional ou a fonte dos destroços dos drones. É essencial aguardar o resultado da investigação em curso para determinar os fatos em torno do incidente. Com isso em mente, convido a audiência a compartilhar suas opiniões imparciais sobre o assunto. O que vocês pensam sobre os destroços dos drones encontrados na Romênia? Fiquem à vontade para expressar seus pontos de vista na seção de comentários abaixo, mantendo uma posição neutra. Tópico número 3. O chamado a armas da Polônia, na resposta da OTAN às advertências nucleares de Putin. Rajmund Andrzejczyk, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Polônia, instou a OTAN a responder de forma mais assertiva às ameaças nucleares apresentadas por Vladimir Putin. Referindo-se às repetidas ameaças da Rússia de usar armas nucleares e ao desdobramento de armas nucleares táticas na Bielorrússia, Andrzejczyk acredita que a OTAN deve adotar uma abordagem mais proativa, que inclui o envio de aeronaves armadas com armas nucleares adicionais. Ele faz uma comparação entre o comportamento da Rússia e o de um gangster empunhando uma arma, enquanto o Ocidente chega desarmado e casualmente vestido. De acordo com Andrzejczyk, a OTAN precisa ser mais ativa e resoluta em suas relações com a Rússia, dadas suas capacidades nucleares. Ele destaca que durante as décadas de 1970 e 1980, 30% dos bombardeiros B-52 estavam em alerta constante, tripulados por equipes preparadas para agir com armas nucleares. Ele sugere que a aliança precisa mudar sua abordagem atual e adotar uma postura mais assertiva, enfatizando a natureza nuclear da aliança. Andrzejczyk revela que o presidente da Polônia, Andrzej Duda, solicitou ingressar no programa de compartilhamento nuclear da OTAN, citando a presença de mísseis nucleares russos na Bielorrússia como motivação. Esse programa permite que países membros não nucleares participem do planejamento para o uso de armas nucleares pela OTAN, com as armas sendo hospedadas por certos países, mas permanecendo sob o controle dos Estados Unidos. Outra questão de preocupação levantada por Andrzejczyk é como a OTAN responderia a um ataque do Grupo Wagner em seu território, questionando se o artigo 5 da cláusula de autodefesa da OTAN seria invocado nesse cenário. Ele também levanta a questão do status do Grupo Wagner, questionando se eles constituem as Forças Armadas da Rússia ou apenas uma empresa militar privada, como declarado pelo ministro da Defesa russo. Dado que a Polônia faz fronteira diretamente com a região de Kaliningrado da Rússia e a Bielorrússia, essas questões são de grande sensibilidade para o país. Andrzejczyk também expressa dúvidas quanto à capacidade da Coreia do Norte de vender armas para a Rússia sem o consentimento da China. Ele postula que a Coreia do Norte pode estar testando a determinação, a atenção e a vontade política de outras nações e sugere que a perspectiva da China sobre o assunto é crítica. Diante desses desenvolvimentos, é importante avaliar as possíveis implicações e respostas da OTAN e de seus países membros. Como a OTAN deve modificar sua abordagem para lidar com as crescentes ameaças nucleares da Rússia? Devem ser enviadas aeronaves armadas com armas nucleares adicionais? Invocar o artigo 5 seria o curso de ação apropriado em caso de um ataque do Grupo Wagner? Qual postura a OTAN deve adotar em relação às supostas vendas de armas da Coreia do Norte para a Rússia? Suas opiniões sobre esses assuntos são incentivadas e bem-vindas na seção de comentários.